Olá, pessoal, estamos aqui no estúdio New Shape com a Geise Silva, personal trainer, para falar de um tema bem legal. Adolescente pode ou não pode treinar? Para isso, quem vai responder, claro, é ela. Tudo bom, Geise? Olá, tudo bom? Então, gente, essa é uma dúvida de muitas mães, né? Apesar que não existe uma idade específica para se exercitar, porém, a criança que tem menos de 10 anos, ela tem que fazer atividade sim, mas umas atividades mais lúdicas, que são funcionais, mais usando o corpo, cones, com menos cargas, entendeu? A não utilizar ainda os equipamentos, os aparelhos da academia. Porém, toda criança necessita e precisa sim fazer atividade. E, inclusive, já tem aqui as perguntinhas. A gente começa primeiro com o Iago, tá, Geise? Ele é lá do bairro Caçari. Ele pergunta: é verdade que se começar a academia muito cedo, paramos de crescer? Essa é a grande dúvida de muita gente. E aí? Isso é um mito, gente. Não existe aquela, essa criança perde ou deixa ou ganha, né? Em centímetros. Ela não interfere em centímetro nenhum em movimentos. Ela tem que fazer atividade, porém o crescimento não atrapalha em nada. Muito bem. Tem outra perguntinha aqui também, Geise, a Suzane, do Centro, para ver como esse tema é bastante abordado por aí. Ela pergunta o seguinte: adolescente com escoliose pode realizar musculação? Pode sim, inclusive a gente vai ter a amostra de uma aluna, né, que tem essa doença, né, esse desvio na lombar, e daqui a pouco a gente vai mostrar os tipos de exercícios que ela pode fazer, e é um dos motivos e uma forma que eu trabalho bastante aqui no estúdio, não só criança, como adulto, terceira idade, tem escoliose, que eu, como eu falei, eu acho que foi no primeiro programa, né, que foi sobre isso, elas fazem atividade, sim, justamente arrumar a postura, e a gente vai mostrar daqui a pouco. Pronto, daqui a pouquinho na prática, tá, gente? Agora tem a outra perguntinha, a última, aqui da Beatriz, do bairro Pricumã. Tem algum exercício que o adolescente não pode realizar, Geise? Ele pode fazer todo tipo de exercício, porém tem que ter um acompanhamento, né, de um profissional e nada de exagero com cargas, né? Isso é o que prejudica na hora de exercitar qualquer pessoa. Eu, um adulto, uma terceira idade, vai depender de quem está orientando ele. Porém, qualquer criança, 12, 13, 15 anos, que é a forma, com que eu trabalho, pode sim fazer atividade. E aí já responde aquela dúvida da idade mínima, né, certa para estar malhando. Então é essa, nessa faixa etária? Essa faixa etária, como eu falei, menos de 10 anos tem que fazer exercícios lúdicos, que são exercícios mais funcionais. 12, 13 anos já pode sim fazer musculação com cargas moderadas. Interessante que aqui na New Shape tem essa vantagem, porque cuida com carinho de cada cliente. E aí cada adolescente tem uma particularidade, Geise? Temos sim, né, como a mãe acabou de perguntar sobre a escoliose, a gente tem biotipos de corpo de adolescente, também iremos mostrar daqui a pouco, ectomorfo, endomorfo, a gente vai explicar sobre isso, se é magrinho demais, quer ganhar de peso, tem aquelas crianças que estão acima do peso um pouquinho, então cada um tem sua particularidade e uma forma de fazer exercícios. Certo. Olha, tem uma situação também, Geise, porque alguns pais acabam desmotivando o filho para ir para a academia por conta de vários mitos. É importante o apoio da família para que a adolescente pratique atividade física na academia? Muito importante. Antigamente tinha aquele negócio, não, a criança não pode ainda fazer a atividade. E hoje elas mesmas querem fazer atividade, inclusive à noite eu tenho mais adolescente, tipo uma criança de 12, 14 anos que é viciado. No dia que a mãe não vem, ele fica, mãe, eu quero ir só, não sei o quê. Então, os pais têm que apoiar, sim, as crianças hoje a fazer atividade, independente se é academia ou não, se gosta de jiu-jitsu, de um futebol, coloque seus filhos para se exercitar, porque é muito importante e isso pode resultar mais lá na frente. É legal que você comentou, Geise, porque a atividade física acaba contribuindo para outros desenvolvimentos do adolescente, inclusive a saúde mental, porque a gente vê que tem muitos adolescentes depressivos, com crises de pânico, de ansiedade, e aqui nada melhor que descontar e repor as energias aqui mesmo, né? Sim, a criança já tem aquela coisa de movimentar, né? Ela tem que fazer alguma atividade, tem que ficar naquele para lá e para cá. Então, a criança que tem essa pegada, aí imagina não fazer nada, fica ali. Aí às vezes os pais não conhecem os filhos, né? Então às vezes é muito importante eles trabalharem em cima disso, reconhecer os seus filhos e fazer alguma atividade, né? Qualquer movimento do corpo ajuda, principalmente a saúde mental, que hoje em dia ela está bem abalada com tudo, né? Verdade. Inclusive, Geise, isso é bom para a vida adulta da garotada aqui, né?
Mais para frente, sim, lógico, ele se torna uma criança mais comunicativa, uma criança mais ágil, né? Então, assim, saúde mental com atividade física são duas coisas que se unem perfeitamente. E outra perguntinha que eu quero saber aqui, se é importante conciliar a atividade física com a alimentação nessa fase da adolescência. É possível acontecer isso? Claro, a alimentação ela não pode sair de momento nenhum, né? De momento nenhum em relação à atividade física, principalmente a questão da adolescência, né? Ensinar o seu filho a comer, uma reeducação alimentar junto com a atividade física é um up muito bom em relação a isso, principalmente ensinar ele a comer. Às vezes a criança come errado, o adolescente come errado, mas com a atividade física ele começa a pegar um pouco daquela, não, tem que comer certinho, começa a ver o resultado. A mocinha de 12, 13 anos já quer ver o corpo legal, o rapazinho já quer aquele músculozinho. Então, aqui eu dou muitas orientações, até porque eu sou nutricionista também, né? Então, isso eu sempre falo, e eles são muito curiosos. Tia, como é que faz para fazer isso, não sei o quê. Então, eu sempre vou orientando. Aí, até em casa, isso muda, né? Os pais, olha, o meu filho está desse jeito. Então, a atividade física e a alimentação é muito importante, sim, nesse meio tempo. Pronto, agora a gente vai ter, né, Geise, demonstrações, explicações com as adolescentes que estão aqui no estúdio New Shape. E antes de encerrar aqui a nossa conversa para as demonstrações, a gente reforça, quem quiser saber mais sobre o estúdio, quem quiser ter mais contato sobre a profissional Geise, como é que a gente faz, Geise? Tem rede social, tem telefone? Temos redes sociais, sim, Estúdio New Shape, tá a nossa página. O meu Instagram é geise, _, personal. E assim, venha conhecer nosso espaço, fica aqui no centro, na Avenida Capitão Júlio Bezerra, está bem em frente ao Coronel Mota, tá? Então, assim, vocês vão ver muitas dicas, um pouco do nosso espaço, que é totalmente diferente, e sempre com aquele carinho em apoio aos nossos clientes. Pronto, obrigada, Geise. Agora confere só as demonstrações das adolescentes aqui no estúdio New Shape. Confere só. Oi, então, a nossa modelo de hoje é a Luísa. A Luísa, ela tem um pouquinho de desvio na lombar dela, né, que eu tinha comentado. E esse exercício, que pode se dar numa escoliose, né, isso eu tinha comentado. E ela vai fazer esses exercícios, a remada alta, puxada alta, unilateral. Pode executar, Luísa, para justamente a gente pegar... juntar essa parte aqui da lombar dela, da cervical, né, para começar a melhorar isso. Isso se deve a quê? O que eu observei no dia que a Luísa, pode continuar, no dia que a Luísa chegou aqui com a gente. Bolsas de escola, gente, mães, as bolsas de escola, muito pesada, e geralmente ela leva só para um lado da costa, né? Pode parar, Luísa. A Luísa vai levantar para me mostrar um pouquinho para vocês como é a Luísa. Olha só. A Luísa fica retinha. A Luísa, a gente pede para ela virar, vira aqui. Olha só. A Luísa, ela tem um pouquinho mais alto, isso aqui, né, Luísa? Ó. Então, isso é um pouco de escoliose que ela tem, né, que todo ser humano tem, mas na adolescência é bom os pais prestarem atenção em relação ao que levar na escola, né, dentro da bolsa. Né, Luísa? A Luísa anda com uma bolsa gigante, e isso a gente está trabalhando com ela, né, postura também, questão da postura, e exercícios unilaterais são exercícios muito bons para começar a trabalhar essa região dela, L5, L4, para mais lá na frente, no geral, uma dor e nenhuma hérnia, de disco. A outra nossa modelo linda é a Heloísa. A Heloísa, ela só tem 2 semanas com a gente, nunca treinou, ela tem 12 anos. O biotipo da Heloísa é o ectomorfo, que é o magro com dificuldade de ganho de peso, assim como a nossa primeira modelo também, né, que é a irmã dela também. E elas são 2 pessoas de ectomorfo, que são aquelas magras que têm uma dificuldade de ganho de massa, né, modelo, estilo modelo. E a Heloísa tem 2 semanas com a gente e eu faço esse tipo de agachamento. Por que eu uso a faixa? Porque geralmente na hora que não tem nomenclatura em relação ao treino, então na hora que ela faz o agachamento, ela quer fechar o joelho. Então isso faz com que ela continue com a postura certinha. Vamos lá, Heloísa, mostrar o agachamento. Olha só, desce com a postura retinha, sobe sem esticar o joelho, né?
novamente, e sempre com aquela postura certinha, e o joelho mantém bem firme, sem fazer esse fechamento no meio. Não é isso, Luísa? A nossa terceira modelo, já só tenho modelos e adolescentes lindas, né? Essa é a Maria Clara. A Maria Clara, ela treina 5h30 da manhã, que está bem disposta, né? Ela tem 16 anos. Olha o perfil da Maria Clara, já é totalmente dos 2 primeiros perfis, que as meninas são ectomorfo, a Maria Clara é o endomorfo, né? Que ela já tem uma facilidade de ganho de massa, né? De peso. E hoje o exercício que a gente vai executar, que é um que ela gosta muito, que são os membros superiores. Vamos lá, ela vai fazer um desenvolvimento de ombro, para vocês verem. Olha só a postura, todo certinho, respiração, né? E assim, 16 anos, o peso são 3 quilos de cada lado. Sempre mantém a postura, a respiração, né? E a Maria Clara, em relação à alimentação, antes da Maria Clara vir para a academia, ela sempre faz um pré-treino. O que é o pré-treino? Uma banana com um espirro de mel, para justamente ela não passar mal, porque logo no começo, quando ela começou a treinar esse horário, ela passava mal, sentia ânsia de vômito, queda de pressão, que geralmente acontece, né, para quem não fez nenhuma refeição. E para ela não ficar aquela coisa também, mesmo fazendo uma refeição e não dar tempo de fazer a digestão, então eu calculei em relação a ela fazer essa alimentação, que é uma banana, né, para dar aquele up na hora do treino, e estamos aí até hoje. Pode parar, gatinha. Então, gente, como eu demonstrei aqui, e as meninas não são só minhas modelos, elas são minhas alunas, elas treinam comigo. A Maria Clara treina às 5h30 da manhã, a Luísa e a Heloísa treinam às 14 horas, que é depois que sai da escola. Então, assim, para vocês verem que adolescente pode sim fazer atividade física, tá? E o nosso espaço está apto a trabalhar com esse público, sim, com aquela atenção, que é o que geralmente os pais às vezes têm dúvida de deixar o filho para a escola, para a academia, sem saber se ele está fazendo correto ou não, ou ele chega em casa com alguma lesão, né? E as meninas, vai falar um pouquinho se elas estão gostando ou não. E aí, meninas? Eu adorei. Aqui a gente tem um atendimento, sabe? Tem muita atenção, tem gente nos auxiliando a fazer o movimento certo. Enfim, é incrível. Perdão. É incrível também que não é lotado como outras academias, é perfeito. Uma das coisas que minha mãe mais procurou foi a segurança, por sermos meninas, por não estar rodeada de pessoas, estar com ela, que é uma mulher, está sempre nos acompanhando, é um lugar mais seguro. Eu gosto bastante, eu já percebi diferença no meu corpo em si, eu percebi. E é como as meninas já citaram, segurança, muita atenção voltada a gente, nossas mães super preocupadas se a gente está sendo acompanhada direitinho, se está fazendo alguma coisa errada. Então é isso, gente. Segue a nossa rede social, tá? Estúdio New Shape, o meu também, Geis Personal, e vocês vão ver que tudo que estamos aqui mostrando, vocês vão ter resultados, né, meninas? E assim, muito obrigada mais uma vez, vocês foram lindas.